Oi pessoal, recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pedindo algumas sugestões do que vocês queriam mais ver aqui no canal e também no meu Instagram, e uma das sugestões foi vídeo de perguntas e respostas. Então cá estou trazendo esse vídeo para vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês deixarem as perguntas para que eu viesse aqui responder, e hoje vim aqui respondê-las. E eu queria aproveitar e pedir desculpas pro pessoal do YouTube, porque agora que eu tô gravando esse vídeo eu percebi que eu não perguntei de vocês aqui no YouTube se vocês queriam deixar alguma pergunta, e eu sei que tem gente que me acompanha aqui no YouTube, mas não tem Instagram. Então, além do pedido de desculpas, fica outro pedido. Se vocês tiverem alguma pergunta e queiram que eu vá responder no próximo vídeo desses, eu vou tentar fazer um a cada 2 meses, vamos ver. Deixem aqui nos comentários aqui embaixo, que aí eu junto com as perguntas do Instagram e faço um outro vídeo. Mas chega de enrolação, vamos começar a responder. Eu vou ficar olhando aqui um pouco para baixo, porque é onde está o meu notebook. Primeira pergunta foi do Paulo, e ele pergunta: como você enfrenta o medo de ler um livro? Tenho medo dos clássicos. Recomenda algum para começar? Eu acho que eu não tenho medo de ler livros, no sentido de que, eu acho que eu não sou capaz de ler esse livro, então eu não vou lê-lo. Eu acho que isso é besteira. Eu sei que tem muita gente que tem medo, por exemplo, de ler o Faulkner, porque realmente ele tem uma escrita um pouco mais robusta, o próprio estilo da narrativa dele acaba sendo um pouco mais robusto, mas eu não acho que a gente tem que ter medo desse tipo de coisa. Eu acho que 100% das pessoas que me acompanham aqui são alfabetizadas, então sabem ler e escrever, e assim você é capaz de ler qualquer coisa. O que acontece, eu já até falei sobre isso no meu Instagram, é que às vezes você não tá acostumado com aquele estilo de narrativa mais robusta, tipo a do Faulkner. Com esses livros que são mais difíceis mesmo, não importa o quão você leia, sempre vai ter um livro que vai ser difícil pra sempre, mas isso não é motivo pra você não querer lê-lo, e sim motivo pra treinar o seu cérebro. Eu acho que assim, eu vejo muito o nosso cérebro como uma espécie de músculo. Então você tem que treinar. Começa lendo histórias com uma linguagem mais tranquila, depois você vai evoluindo, também melhorando a sua capacidade de se concentrar naquilo e de certa forma absorver o que você tá lendo, e aí você consegue ler tranquilamente. E essa coisa de medo dos clássicos, eu fiquei pensando aqui com essa pergunta de onde que isso vem, e eu acho que isso vem aqui no Brasil, né? Não sei se isso acontece fora. Pelo que eu vi, eu sei que nos Estados Unidos, pelo que eu vi, não, mas aqui eu vejo que acontece, na minha visão, porque os nossos clássicos, e aí quando eu digo nossos clássicos, eu digo clássicos escritos em língua portuguesa, são mais difíceis. Então, se a gente pensar nos nossos clássicos, a gente tem Guimarães Rosa, tem Machado de Assis, tem Iracema, né, José de Alencar, então assim, são livros mais complicados e que eu acho que são nos apresentados em uma idade que não é muito propícia. Por exemplo, eu tive que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, se eu não me engano eu tinha 12 anos no colégio, foi um paradidático, e assim, gente, eu acho que quem leu Memórias Póstumas sabe que não é um livro exatamente que vai interessar uma pré-adolescente de 12 anos. A gente não consegue entender muito bem o que tá ali. Iracema foi outro paradidático também que eu tive, e eu acho que quem já leu sabe que é um livro difícil também. Então eu acho que tem muito isso, desses livros serem nos apresentados como clássicos, como de fato são, e aí a gente acaba meio que passando essa imagem para todos os clássicos que existem. E isso não é verdade, porque eu tava lendo, inclusive, As Aventuras de Huckleberry Finn, tem vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui nos cards. E, gente, qualquer jovem de 12 anos consegue ler As Aventuras de Huckleberry Finn. Aliás, eu digo que até pessoas, sei lá, acho que a partir de 8, 10 anos consegue ler tranquilamente, e é um clássico dos Estados Unidos. Eu sei que nas escolas, geralmente nos Estados Unidos, se lê As Aventuras de Huckleberry Finn, O Sol é para Todos, que são livros mais acessíveis mesmo. Então eu acho que pode ser daí que vem esse medo dos clássicos, nem era parte da pergunta, mas enfim, fiquei refletindo sobre isso. E se eu recomendo algum pra começar? O que eu acabei de citar, As Aventuras de Huckleberry Finn, pra mim, gente, livro maravilhoso, todo mundo tinha que ler. Se você quer começar por um clássico, eu recomendo fortemente que seja As Aventuras de Huckleberry Finn, ou até mesmo o outro que eu comentei, O Sol é para Todos, e outro que eu recomendo muito, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que são livros para quem quer gostar de ler, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e eu sei que é um livro grandão, que ele pode assustar, mas assim, é um livro muito bom, tanto para quem quer iniciar nos clássicos, mas também para quem quer adquirir esse hábito da leitura, porque é aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler. O Dumas é o rei dos cliffhangers, então ele termina os capítulos com um ponto ali em suspensão que você fica louco para saber o que vai acontecer em seguida, então recomendo muito, ou O Conde de Monte Cristo, Sol é para Todos, Huckleberry Finn, acho que esses 3 são ótimos pedidos para você iniciar no mundo dos clássicos.
A Maria Inês pergunta: só pode ficar com 5 livros da sua estante. Quais escolheria? Então, Maria, eu tava pensando aqui, eu acho que se fosse pra ficar só com 5 livros, eu escolheria livros grandes, né, que aí eu podia passar bastante tempo lendo, e também livros que eu tenho a impressão de que toda vez que eu ler, eu vou encontrar um livro diferente, no sentido de que é muito difícil absorver o livro inteiro, tudo que o autor quis passar numa leitura só, e aí a cada releitura que eu faço, esse livro vai crescer cada vez mais. Então vamos lá para os 5. O primeiro seria A Montanha Mágica, e ele, dos que eu escolhi, eu acho que é o que mais se encaixa nisso, de que a cada releitura você consegue pegar muito mais do livro, porque pegar tudo que o Thomas Mann quis passar da primeira leitura é muito difícil, então A Montanha Mágica. Outro livro seria Guerra e Paz, do maravilhoso Tolstói, porque também eu acho que é esse livro que tem muitas camadas interpretativas. Senhor dos Anéis, eu amo Senhor dos Anéis, é a minha fantasia preferida de longe, então acho que eu levaria Senhor dos Anéis também. E o último... eu acho que seria Harry Potter. Vocês vão me julgar muito, mas é porque eu nunca canso de Harry Potter, gente. Um livro maravilhoso, então eu acho que sempre que eu quisesse sentir aquele calorzinho no coração, eu acho que eu leria Harry Potter, então Harry Potter. E aí esses 5 não necessariamente são os meus livros preferidos da vida, ou top 5, digamos, mas acho que são livros que se encaixariam bem nessa situação. A Gabriela fez 3 perguntas e a primeira delas foi: se fosse outra vez para a universidade, que curso escolheria dessa vez? Para quem não sabe, eu sou economista de formação e eu acho que dentre os cursos disponíveis eu escolhi o curso com que eu me identificava mais, eu acho que eu fiz a escolha certa, mas se fosse para escolher novamente, se não fosse para ser economia, eu acho que seria letras, português e alemão. A próxima pergunta dela é: você gosta de ler livros mais técnicos da sua área profissional? E sim, eu adoro. Livros mesmo, faz um tempo que eu não leio, confesso, mas artigos é uma coisa que eu leio com muita frequência. Eu falei disso aqui no meu Instagram, né, que eu costumo acompanhar muitos economistas no Twitter, e aí toda semana, praticamente, tem algum paper, né, algum artigo que sai, e aí causa certo rebuliço no Twitter, e geralmente são esses artigos que eu leio. Eu adoro ler artigos científicos sobre economia, principalmente sobre macro e políticas públicas, então geralmente eu tô lendo mais artigos mesmo. Livro faz um tempo que eu não leio, eu tenho alguns aqui, quando eu fizer a Bookshelf Tour, que vai sair, gente, vai sair em setembro, aguardem, aí vocês vão ver o que tem aqui na minha estante. E a última pergunta da Gabriela é: você tem vontade de escrever um livro um dia? E sim, Gabi, eu tenho vontade de escrever um livro. Eu acho que eu já sei até do que ele vai tratar. Faz um tempo que eu tive uma ideia que germinou um pouco, mas assim, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Eu não me sinto preparada para começar a escrever sobre isso ainda, e também eu acho que eu não tenho tempo para me dedicar o suficiente a isso. Aí às vezes eu penso até se eu não tô criando desculpinha, porque recentemente eu li sobre a escrita do Stephen King, tem vídeo aqui também vou deixar nos cards, e ele falava que ele escrevia na lavanderia, né? Ele trabalhava numa lavanderia que era, nossa, nojenta, inclusive, e aí ele falava que ele escrevia em qualquer brecha que dava, e aí, às vezes eu fico pensando se eu não tô criando desculpa, sabe? Mas, resumindo, sim, pretendo, espero que um dia vocês possam ver um livro meu aí nas estantes das livrarias, quem sabe? A Vitória pergunta: tem vontade de tocar outro instrumento além do piano? Pra quem não sabe, né, eu toco piano há um certo tempo já, às vezes eu mostro uma coisa ou outra no Instagram. E sim, Vitória, eu tenho. Na verdade, se eu for falar aqui o tanto de instrumento que eu quero aprender a tocar, não vai nem caber nesse vídeo. Mas, assim, tem 2 específicos que eu tenho muita vontade, que são harpa e violoncelo. Eu acho a coisa mais linda. Além do piano, eu também toco flauta transversal e violino, mas esses eu acabei deixando os estudos de lado porque a vida adulta chegou e tem uma hora que você tem que escolher as suas prioridades, e aí eu não tava conseguindo me dedicar aos 3 muito bem, e aí eu resolvi me dedicar somente ao piano, porque aí eu consigo me dedicar razoavelmente bem. Mas acho que quando eu tiver mais velha, tiver mais tempo livre, assim, espero, eu queria muito aprender a tocar harpa e violoncelo. Acho lindo. A Amanda perguntou se eu escuto podcasts e quais são os meus preferidos. E sim, eu escuto podcast pra caramba. Acompanho vários, mas tem alguns que eu acompanho com certa religiosidade. Um deles é o Café da Manhã da Folha, que traz as notícias, as principais notícias do país. Outro que eu descobri recentemente e eu maratonei, já ouvi episódios mais de uma vez,
é o Noites Gregas. Esse é um podcast de um professor que pesquisa sobre Grécia Antiga. E aí, nesse podcast, ele fala de vários mitos, às vezes contrasta um pouco com a mitologia romana. Gente, é incrível. Eu amo esse podcast. Eu indiquei no meu Instagram até e um monte de gente veio agradecer pela indicação, porque, gente, é maravilhoso. Recomendo muito que vocês ouçam esse. Recentemente também eu descobri um que chama Witch Please, que são umas acadêmicas que estão relendo Harry Potter e aí elas pegam alguns pontos que a gente não percebe quando lê mais novo, então eu achei bem legal. E outro, e aí fica a dica um pouco mais pra economistas, digamos, porque é um pouco mais técnico, que é o Planet Money. Esse é o único que eu ouço fora do Spotify, eu ouço no podcast da Apple. E assim, gente, é maravilhoso. Eu acho que esse é o meu podcast preferido. Eu não indicaria pra todo mundo, porque ele é um pouco mais técnicozinho. Não que vocês não sejam capazes de entender, mas é porque acho que demanda um interesse mais específico. Mas eu adoro esse podcast. E tem vários outros, podia citar mais uns 10, então pra não ficar muito longo aqui, eu vou deixar uma listinha no box de informações aqui embaixo. O Cauã pergunta se eu já li Grande Sertão Veredas. E não, Cauã, você acredita que eu nunca li nada do Guimarães Rosa? Ai, gente, eu já falei isso aqui, que eu sou um pouco relapsa com literatura brasileira, eu tô tentando corrigir isso e acho que estou tendo até certo sucesso, mas não li Grande Sertão ainda e é um livro que eu pretendo ler, assim, pelo menos nos próximos 2 anos. Então, ou ano que vem, ou em 2022, Guimarães Rosa vai aparecer aqui, porque, gente, eu preciso ler esse homem. Mas e vocês? Vocês já leram Grande Sertão Veredas? Se sim, comentem o que vocês acharam aqui embaixo. A Contos em Série me pergunta: quais os primeiros livros que te marcaram que você se recorda? Então, primeiros livros, não seria nem livros, pra falar a verdade, seriam os quadrinhos da Turma da Mônica, que foi onde eu e meu irmão nos iniciamos na leitura. Os meus pais assinavam os quadrinhos pra gente, então vivia chegando o quadrinho da Turma da Mônica lá em casa, a gente tinha uma coleção enorme. Outra lembrança, eu acho que eu já comentei aqui no vídeo, acho que da tag Como Leio, vou deixar o link aqui também nos cards, que é daqueles boxzinho que tinha com algumas histórias dos clássicos da Disney, que eu adoro. Mas assim, livro mesmo, eu lembro muito do Meu Pé de Laranja Lima. Outro que me marcou muito foi Caninos Brancos, do Jack London. Eu amo esse livro, inclusive queria muito fazer uma releitura pra falar sobre ele aqui com vocês. E também até pra comparar com a experiência que eu tive mais nova, né? Porque eu lembro de muita coisa ainda. Me marcou tanto que eu consigo lembrar de várias passagens. E aí queria comparar um pouco a visão que eu tinha quando eu li da primeira vez e lendo agora. E outro livro que eu lembro de ter me marcado muito foi O Mundo de Sofia. E esse eu tenho até medo de reler, porque me falam que é o tipo de livro que quando você lê mais novinho você ama e quando você é mais velho você não ama tanto assim. Aí eu tenho medo de reler pra não estragar as lembranças. Vocês também são assim? A Mariana e o Igor fizeram 2 perguntas parecidas, e aí eu vou mesclar em uma, porque eu acho que fica melhor. E aí fica: você ouve outros estilos musicais além de música clássica? Quais as suas bandas favoritas? Sim, eu ouço muita coisa além de música clássica. Aliás, eu acho que eu ouço até mais outros estilos de música do que música clássica, porque música clássica pra mim é uma coisa que demanda tempo. Por exemplo, eu não consigo ouvir música clássica enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa. Pra ouvir música clássica, eu tenho que estar concentrada na música. Tipo, geralmente eu sento aqui no sofá, coloco a música pra tocar, tomo um vinho. Ai, é uma delícia. Pra mim, é um momento assim que eu tenho que estar imersa naquilo. Enquanto outras músicas eu consigo ouvir, geralmente, quando eu tô passando pano na casa, varrendo, afinal, eu sou uma dona de casa. Quando eu tô lavando louça, mas música clássica não, eu tenho que estar só ouvindo aquilo e aí acaba que eu tenho menos tempo disponível pra fazer esse tipo de coisa. Mas então, eu ouço de tudo, quase tudo na verdade. Tem coisas que eu não ouço, tipo samba, pagode, sertanejo, funk. Ok, eu não ouço até bastante coisa, mas assim, que eu gosto muito de ouvir, coisas que eu sei que tem na minha playlist de músicas preferidas. Tem muito rock, eu acho que rock seria o meu gênero musical preferido depois de música clássica. Folk, indie, pop, gente, tem de tudo. E quais as suas bandas favoritas? Ai, difícil, gente. Eu vou tentar me limitar a 5 pra não ficar falando pra sempre aqui, mas acho que seria Metallica, David Bowie, Queen, Florence and the Machine, Radiohead. Eu gosto da Taylor Swift também. Ai, gente, eu já falei mais de 5, eu acho, né? Enfim, vamos parar por aqui, mas
É por aí. Próxima pergunta é da Aline e ela pergunta como eu escolho os livros que eu vou ler. Então, Aline, eu acho que esse é um assunto que eu vou até abordar melhor em um post no Instagram. Se tiver feito quando esse vídeo for ao ar, eu vou deixar o link aqui nos cards, mas é uma ideia que eu tenho. Mas geralmente eu sei do meu ritmo de leitura, né? Eu sei que eu geralmente leio de 3 a 4 livros por mês. E aí, dentro desse meu ritmo de leitura e do número de páginas que eu consigo ler, aí eu vou encaixando e pego os títulos. Eu tenho, vira e mexe, eu faço uma listinha de livros que eu tô querendo muito ler, e aí, com base nessa lista, eu vou meio que vendo o que eu vou ler naquele mês. Mas não tem, por exemplo, eu sei que tem muita gente que faz aquela lista, né, de 12 livros, que aí lê um em cada mês. Eu tentei fazer isso, deu certo durante 2 anos, eu acho, mas depois eu não funciono muito com essas metas super definidas, sabe? Então não deu certo pra mim e é esse sistema que eu uso atualmente e funciona muito bem. Mas, por exemplo, se eu falei que em setembro eu ia ler livro XYZ e aí no meio do mês eu fiquei com vontade de ler outra coisa, não tem problema, eu meto esse livro, tiro algum outro, não sou essa pessoa super com metas em relação a livros, até porque eu acho que eu não tenho nenhuma. A Gabriela, e aí outra Gabriela, pergunta se eu costumo ter ressacas literárias e como eu lido com isso. Eu tenho ressacas literárias com uma frequência, digamos, considerável. E aí eu tava até pensando sobre isso, tava falando com a Elvira, uma pessoa muito querida que eu falo muito no Instagram, que eu nunca tinha chorado lendo um livro, e eu falei isso aqui, acho que foi na tag Calhamaço, eu vou deixar o link aqui também, se foi isso mesmo, mas acho que foi lá, que eu falei que o livro que mais me fez chegar perto de chorar foi Os Miseráveis, mas que eu nunca tinha chorado lendo um livro, efetivamente. E assim, eu não choro, só que eu acho que quando é um livro que eu tinha que chorar, digamos, lendo, eu tenho ressaca literária. Os Miseráveis, eu fiquei com uma baita ressaca depois de ler. Homens em Guerra foi outro livro que também me deu uma ressaca literária braba, tem resenha, eu vou deixar o link aqui nos cards. As Boas Mulheres da China, que foi uma das melhores leituras também que eu fiz nesse ano, mas me deixou muito mal depois. Inclusive vai sair vídeo aqui, eu acho que esse mês ainda. Vocês pediram pra eu fazer, eu vou fazer. É que eu li antes de criar o canal, mas eu lembro desse livro como se eu tivesse lido ontem, então acho que dá pra fazer um vídeo bom. Enfim, esses livros que são um pouco mais pesados, que emocionam mais, geralmente eu fico com ressaca literária depois. Eu acho que esse é o jeito que os livros me afetam. Eu não chego a chorar, geralmente eu fecho o livro e eu fico um tempão refletindo sobre. Eu acho que é assim que eu sou afetada. E como eu lido com isso? Eu não tento forçar de jeito nenhum. Eu super respeito esse tempo, eu não fico tentando enfiar a leitura a rodo, até porque assim, gente, eu acho que a gente tem que ler porque a gente quer e não por obrigação, sabe? Eu acho que muda um pouco a relação com a leitura e até por isso que eu não tenho muitas metas em relação a livros, porque não funciona pra mim. Eu não gosto de ver a leitura como uma obrigação, tipo, eu tenho que ler 50 páginas por dia. Não, gente, eu não sou assim. E aí o que acontece? Geralmente eu vou me dedicar a outras coisas, porque eu tenho outros hobbies além da leitura, então geralmente é um período que eu jogo mais videogame, que eu vejo mais série, que eu vejo mais filme, que eu leio muito quadrinho também. Geralmente eu pego bastante quadrinho pra ler quando eu tô com ressaca literária, porque acho que não são coisas que demandam tanta atenção como um livro. Então eu vou me dedicar a outras coisas e aí, gente, quando você menos espera, passou e aí você já tá pronto pra ler livros novamente. A Paula pergunta, você costuma ouvir música enquanto lê? Como faz pra se concentrar? Não. Eu não consigo ouvir música enquanto eu leio de jeito nenhum, me dá até uma aflição só de imaginar isso. E eu acho que assim, deve ser porque eu estudo música, e aí pessoas que também estudam música comentem aqui embaixo, porque geralmente eu fico, principalmente se for música clássica, eu fico prestando atenção no que tá acontecendo, no que o compositor tá fazendo, se tem alguma modulação, que acorde que é aquele, qual é a tonalidade da música, enfim, eu fico fazendo esses exercícios e aí não consigo focar de jeito nenhum na leitura. E isso é muito bizarro, porque eu acho que eu até já falei sobre isso aqui, que cara, você pode me colocar no meio de um estádio, o pessoal tá lá maluco, gritando, né? Estádio de futebol, eu consigo ler tranquilamente, leio concentrada, mas eu tô aqui, quieta no sofá lendo, botou uma música, acabou. Não consigo me concentrar. Então, geralmente, o que eu faço pra me concentrar? Eu acho que nada. Geralmente eu deixo o celular longe pra, né, não ficar vibrando ou eu não me sentir impelida a ficar olhando. Geralmente eu sento aqui no sofá com meu livrinho e é isso. Mas assim, é porque eu acho que eu já leio há muito tempo e leio uma quantidade considerável, então eu já exercitei muito a minha capacidade de me concentrar. No sentido de que é muito fácil eu sentar, abrir um livro e tá imersa naquilo completamente. Eu sei que tem gente que não é assim. E aí, caso você queira melhorar isso, em setembro
Eu sei que eu tô falando disso há um tempo também, mas vai sair, eu já me programei. Eu vou fazer uma série no Instagram sobre alguns aspectos de leitura e isso vem da maior parte das perguntas que eu recebo de vocês. Então, como é que eu faço pra ler melhor? Como é que eu faço pra absorver melhor o que o livro tá me trazendo? Como é que eu faço pra me concentrar mais, pra criar o hábito da leitura? Enfim, sempre me perguntam muito coisas relacionadas a isso e aí eu montei uma sériezinha, acho que vai ser tipo uns 6 vídeos e quando sair eu dou um jeito de avisar aqui no YouTube também, mas em breve eu vou tratar disso lá. E última pergunta, o Rodrigo pergunta se tem algum livro que eu me envergonho de ter lido, tipo Guilty Pleasure. E não, eu não me envergonho de ter lido nenhum livro, não. Já teve livros que eu pensei, puxa vida, podia ter gastado meu tempo com outra coisa? Já. Tipo Crepúsculo. Gente, nem na época que foi, né, o auge de Crepúsculo eu consegui gostar. Eu li o primeiro emprestado de uma amiga, Crepúsculo, e depois eu não lembro, é Amanhecer o próximo? Gente, eu não lembro. Pesquisei aqui, Lua Nova, Amanhecer é o último, né? Mas enfim, li então o Lua Nova. Aí li o Eclipse, porque eu fiquei, gente, não é possível que isso seja tão ruim. Tá todo mundo falando, vai que, né? Mas aí no Eclipse eu vi que o negócio ia desandar mesmo, não tava indo bem. Aí eu desisti, não li, então eu podia ter gastado esse tempo lendo outras coisas. Mas assim, tem umas coisas que... E aí mais sendo Guilty Pleasure... Gente, eu adorava aquela série Pretty Little Liars. Eu li todos os livros, tinha uma amiga que sempre me dava eles de presente, eu adorava. Gossip Girl também, tanto série quanto livro, eu adorava. Eu dei fim nesses livros, eu doei, eu acho, quando eu morava em Manaus ainda. E às vezes eu me arrependo porque eu tenho certo apego àqueles livros. Eu gostava, achava super divertido. E não tenho vergonha de ter lido esses livros, não. Bom, gente, então foi isso. Eu adorei responder as perguntas de vocês. Eu li na entrevista da Susan Sontag, que inclusive tem vídeo aqui também no canal, eu vou deixar aqui nos cards, que ela gosta muito de entrevistas porque isso a ajuda a entender melhor como ela pensa e respondendo essas perguntas aqui, respondendo as caixinhas do Instagram também, eu percebo que é exatamente o que acontece, sabe? Eu gosto de responder essas perguntas pra me ajudar a entender um pouco melhor como eu penso. Então, se vocês tiverem perguntas aí que queiram que eu responda nos próximos vídeos, podem deixar aqui nos comentários, que aí depois eu mesclo com as perguntas do Instagram e faço outro vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.